A curiosidade pode ser um dos primeiros motivos a levar os jovens a consumir drogas, mas certamente não é o único. No mundo que primeiro deslumbra, os jovens podem seguir por caminhos de dor e sofrimento e terminar com uma doença chamada dependência de drogas. Eu conversei esta semana com Cal Lopes e a história que vocês vão ouvir agora é o relato dramático de quem passou por tudo isso e transformou o próprio sofrimento em livro. O título, Ala Fechada. Cal Lopes é casado, pai de 2 filhas e não nega que perdeu muito em função das drogas. Segundo as próprias palavras, ele se tornou um prisioneiro num submundo de dor e fragilidades. Ele mesmo é quem nos conta como tudo começou há 18 anos atrás. O Cal fumou maconha pela primeira vez aos 12 anos de idade. Cal, o que te levou às drogas? Eu comecei nas drogas por um problema que os adolescentes todos hoje enfrentam, né? A gente, essa identificação, a falta de identificação da gente, né? Esse mundo conturbado que a gente, o adolescente, ainda não conhece direito. E é toda essa competitividade que o mundo exige da gente. Aí, no meu colégio, um colega lá me convidou para fumar e fui. E o que tu sentiste por essa primeira vez? Eu senti o que eu acho que toda pessoa que tem um problema de dependência química passa por essa experiência, que foi aquele diferencial dos outros. Eu me senti diferente dos outros. Já naquele momento? Já naquele momento. Senti que fazendo aquilo eu estava sendo diferente, estava tendo algo mais que os outros não tinham. Mas aí as coisas começaram a se acelerar gradativamente, à medida que a idade vinha avançando, né? Eu ia ficando um pouco mais velho. Comecei a utilizar cada vez com mais frequência. E também a facilidade, né? Porque aí eu comecei a ter dinheiro, né? De mesadas, isso e aquilo, para sair, para festinhas e tal, tudo. E aí começou a ficar mais fácil, né? E com que idade tu consideras, assim, que tu realmente te tornaste dependente da droga? Eu acho que foi aos 16 anos, Renata, porque aos 16 anos foi uma coisa muito diferente aconteceu comigo com relação às drogas. Eu larguei a maconha, né? Porque como eu sempre digo, a maconha é a porta de entrada apenas, muitas vezes até o álcool. Eu larguei a maconha, comecei a consumir álcool em excesso, sabe? E aí comecei a ir para drogas mais fortes, né? Que drogas foram essas? Bom, eu comecei primeiro, eu utilizei ácido, né? LSD. E aí utilizei, tive algumas viagens assim, até que um dia eu tive uma viagem ruim, que chamam de bad trip, né? E aí foi terrível, foram alucinações horríveis que eu tive. E aí resolvi não utilizar mais aquilo. Durante mais algum tempo fiquei fumando baseado. Mas aí logo eu passei para cocaína, que era uma coisa que estava começando na época, né? E a gente encontrar aqui no Rio Grande do Sul. E aí daí foi, a cocaína começou a se tornar... Cal, me diz uma coisa, todo adolescente acha que é suficientemente controlado para largar a droga. Contigo foi também assim? Eu acho que com todos os dependentes químicos é assim, né? Pelo menos assim é o que eu... Nas conversas com dependentes químicos em recuperação e até dependentes químicos que estão na ativa hoje, todos demonstram isso. Porque a gente acha, né, que a gente sempre pode controlar. Ah, eu bebo quando eu quero, paro quando eu quero, eu fumo quando eu quero, paro quando eu quero, e cheiro quando quero e também paro quando quero. Isso é uma verdade? Não, isso é uma mentira. Isso é uma mentira que nós fazemos para nós mesmos, né, para nos enganar, para não admitir a dependência. Bom, foi ser pai aos 19 anos, ser pai na adolescência não é uma coisa tão fácil assim, e também já está com essa questão da dependência química... Já instalada. Isso. Eu te digo o seguinte, Renata, foi muito importante para mim ser pai aos 19, porque eu acho que foi aos 19 que eu comecei a tomar consciência dos meus problemas, tá? Quando a minha filha nasceu, eu me lembro direito, eu estava na maternidade e olhei para aquele pedacinho de gente tão frágil, né? Pensei, pô, eu tenho que melhorar a minha vida, a minha qualidade de vida para dar uma coisa melhor, um futuro melhor para essa criança que está nascendo agora. E a partir dali, por exemplo, eu dei uma parada nas drogas pesadas. Mas, em compensação, o álcool começou a ser cada vez mais, vamos dizer assim, um esteio dos meus problemas, né? Na tua vida de casal, isso não prejudicava? É impossível que alguém volte para casa no final de semana bem depois de ter bebido, né? Claro, não prejudicou muito, né? As brigas foram frequentes, a gente se separou muitas vezes por causa disso, né?
Nós temos uma história de amor que é muito bonita, até porque nós já estivemos nesses 12 anos que a gente já está juntos, né? A gente esteve 10 vezes separado. Recasamento, 10 vezes de 10 recasamento. vezes de recasamento, né? Nos Que separávamos, bom que a história é voltávamos. bonita. É uma história muito bonita. Ela é uma pessoa maravilhosa. A dependência química, que reações ela causou a ti, a nível profissional e a nível pessoal? Como é que tu pode nos resumir isso? Chega um ponto da vida da gente que tu não consegue mais trabalhar direito, né? Começa a se faltar nas segundas-feiras, começa a sair mais cedo, começa a chegar mais tarde, né? Há todo um processo que cada vez vai se avolumando cada vez mais e que vai, assim, retardando o teu crescimento profissional. Eu diria até que fazendo tu recrudescer no processo. Me diz uma coisa, tu te sentias menos do que os outros? Quando usava droga, não. Quando usava droga, pelo Mas contrário. quando estava de cara, como Eu me dizem. senti, aí sim, uma depressão terrível, né? Por quê? Aliás, por que não? O que é que tu sentias de fato? Eu sentia que alguma coisa estava me faltando. Eu sentia que alguma coisa estava extremamente errada, mas ao mesmo tempo não conseguia encarar aquilo. Tu achavas que tu não eras capaz de levar uma vida sem a droga? Exatamente isso que eu pensava que se eu não tivesse, vamos dizer assim, a droga como minha companheira, eu não conseguiria ser aquela pessoa que eu me achava tão brilhante, me achava tão boa nas coisas que eu fazia. Assim. Isso é um erro, é um equívoco tremendo. 2 minutos e a gente segue a entrevista com o Carl Lopes. Já voltamos. Das drogas. E aí, uma surpresa. Os caminhos são difíceis e o que parecia ser a salvação acaba se tornando um pesadelo maior, mas do qual ele desperta para tentar uma vida melhor. O Carl, aos 28 anos, teve que enfrentar 2 prisões. Primeiro, a da droga. Segundo, a de uma clínica onde ele se internou para se tratar, mas onde as condições eram desumanas. Carl, como é que foi superar essas 2 barras pesadíssimas que tu contas aqui no teu livro, Ala Fechada? Olha, Renata, foi uma tarefa difícil, sabe? Porque quando eu comecei essa caminhada na luta pela minha recuperação, para abandonar o mundo das drogas, de repente eu me vi trancado numa clínica de segurança máxima. Então, além dessa luta pela minha liberdade da droga, para me libertar das drogas, eu ainda tive que ter uma segunda luta que foi lutar pela minha liberdade como ser humano. Isso foi muito difícil, foi dolorido, foi uma coisa que até hoje eu ainda tenho que fazer um esforço muito grande para assimilar essas coisas. Dentro dessa clínica, existia o que eles chamavam de ala fechada, por isso o nome do livro. A partir do momento que tu entra ali para dentro, tu perde completamente o contato com o mundo exterior, né? Tu não telefona mais, não fala pelo telefone nem com familiares, nem com ninguém. Tu não tem visitas de familiares ou de qualquer outro tipo de pessoa. Tu convive num espaço de aproximadamente 80 metros quadrados durante 2 anos, o que é o período de internação ali dentro dessa ala fechada, em média, né? E tu fica só convivendo com os pacientes que estão lá, que é no máximo 10, né? Com os seguranças, que é o pessoal que fica cuidando, um segurança para cada 2 pacientes, e eventualmente, muito raramente, com os psiquiatras, entre aspas, né? A família fica muito fragilizada, né? E as pessoas inescrupulosas que existem nesse meio, tiram partido dessa fragilidade da família e acabam, né, internando os pacientes. Como um último recurso, acabam internando lá. Porque, pensa bem, a família está fragilizada normalmente por ter recém-descoberto, porque a família normalmente acha que isso não acontece, né, consigo. Não, aqui, meus filhos eu conheço, né, isso acontece com vizinhos. O raio nunca vai cair aqui, Nunca vai cair aqui, né? Então, de repente, é um choque muito grande, é um baque muito grande para a família absorver, né? De imediato, o fato de estar usando droga e o fato de precisar de tratamento. Claro. Carl, que tipo de tratamento vocês eram submetidos nesta clínica? Bom, tratamento mesmo não existia, tá? Nós sofrimos torturas lá dentro. Né? De que tipo? Nós éramos torturados de diversas maneiras. Psicologicamente,
Éramos extremamente torturados. Nós éramos amarrados, tá? As mãos eram amarradas na cintura, né? Com faixas de tergal, inclusive impedindo a circulação do sangue, e um pé amarrado no outro, dificultando o caminhar. Quanto tempo vocês ficavam amarrados? Até 15 dias. Todo o tempo? Todo o tempo, inclusive à noite. Durante a noite nós éramos amarrados na cama, né? Os braços estendidos, as mãos também. Vocês recebiam algum tipo de medicamento durante o tratamento? Ou não? Tratamento entre aspas, Entre né? aspas, Como tu né? disseste. Quando nós éramos castigados, recebíamos 300 miligramas de Neosine por dia, né? Neosine é um remédio que é terrível, os efeitos dele. O que ele faz? A língua fica extremamente grande, não cabe dentro da boca, né? Incha. Incha, a respiração, não consegue respirar, e tu tem que fazer aquele esforço para respirar pela boca, e aí mais o problema da língua, que está muito maior do que normalmente. E não se consegue articular nem as palavras direito. Bom, vocês corriam risco de vida dentro da própria clínica, então. Claro, né? Por overdose de medicamentos. Porque os medicamentos eram, na verdade, os medicamentos eram ministrados pelos seguranças. Ah, não pelos médicos? Não pelos médicos, né? O segurança achava que nós estávamos muito agitados, ou tínhamos respondido mal a um deles. Pois é, tu falaste em castigo. Castigo por que razão? Por qualquer motivo. Se eu discordasse da posição de um dos médicos ou da posição da própria clínica, né, eu era castigado. Se, por exemplo, a cama não estivesse bem arrumada, se era castigado. Se vários motivos, se eu emprestasse, por exemplo, um chocolate para um outro paciente, nós tínhamos direito a um chocolate por dia, né, éramos castigados. Cal, aqui no teu livro, de uma certa forma, tu fazes uma denúncia contra o tipo de tratamento que vocês receberam, fala da fuga da clínica, enfim, como foi. E este caminho pelo qual tu agora estás caminhando, o caminho da abstinência, é um caminho longo. O que tu pretende, como é que tu pensas em levar a tua vida daqui para frente? Olha, Renata, eu te digo que as coisas têm sido extremamente prazerosas, sabe? Não tem sido um caminho muito fácil, mas eu descobri que não é impossível, sabe? Que, como todas as conquistas que a gente tem, ela é lutada com muita garra, sabe? Mas tem sido extremamente gratificante, tem sido uma coisa muito gostosa. Claro que eu acredito que a pessoa, a partir do momento que ela se torna um dependente químico, né, que ela adquire a dependência química, ela vai persistir com isso até o final dos seus dias. Então eu não posso, assim, me descuidar de alguns fatores, como, por exemplo, eu acho que evitar o consumo de álcool é uma coisa que eu faço, tá? Evitar aqueles ambientes que eu frequentei quando eu usava droga, né? As companhias que eu tinha quando eu usava droga, que usavam droga junto comigo, uma série de coisinhas, mas de resto é uma vida extremamente normal, sabe? Saudável e gratificante. Gratificante porque hoje eu tenho a companhia dos meus familiares, eu tenho o amor, tenho o carinho deles, e isso para mim é o fundamental. Como é que tu acha que os pais devem falar sobre drogas com seus filhos? Eu acho que, bom, o que eu faço, Renata, eu procuro ser extremamente franco com as minhas filhas. As minhas filhas sabem de tudo que aconteceu comigo, tá? Nós conversamos sobre o problema das drogas atualmente e sobre tudo que eu vivi. Eu acho que essa franqueza é o fundamental. Não só da parte dos familiares para os adolescentes, mas também do adolescente para os seus familiares. Tá? Eu acho que tem que haver essa troca de franqueza. Porque se a gente começar a esconder as coisas, a mentir, a viver uma hipocrisia, tá? Os caminhos são bem diversos daqueles que a gente espera. Mas eu tenho certeza, eu tenho uma tranquilidade muito grande, sabe, com relação a essa nossa juventude hoje. Muitas vezes as pessoas dizem que eu sou uma pessoa corajosa por estar dizendo essas coisas, tudo que eu passei. E eu te diria, Renata, que os grandes corajosos realmente são aqueles que hoje dizem não para as drogas. Esses são os corajosos.